bem-vindo ao Fides Reformata, a sua revista eletrônica de teologia. É um prazer receber você em mais este programa. No programa de hoje, conversaremos com o Dr. Mauro Meister sobre o artigo A Metanarrativa Aliancista do Chamado Missionário. Artigo este escrito em 2018 e que está disponível lá no website do Andrew Jumper, cpaj.mackenzie.br. Você pesquisa lá Fides Reformata, vai lá no ano 2018 e você encontrará várias páginas sobre esse assunto super interessante sobre o qual vamos conversar aqui. Seja muito bem-vindo, Dr. Mauro. Muito obrigado, Dr. João Paulo. É uma alegria estar participando dessa segunda temporada do Fides Reformata. Vai ser muito bom trabalharmos aí sobre o tema desse artigo. Isso aí. O que te motivou a escrever esse artigo, Dr. Mauro? Olha, eu participei de um programa, uma entrevista que, engraçadamente, foi gravada dentro de um Fusca, andando nas ruas do bairro de Higienópolis, ali em volta do Mackenzie. E o entrevistador, interessado nos temas teológicos, me perguntou sobre espiritualidade. E eu senti a necessidade de definir espiritualidade. E a minha definição de espiritualidade foi que espiritualidade, que não é um termo bíblico, mas é um termo contemporâneo a respeito da relação com as coisas do espírito, eu defini como espiritualidade como andar com Deus. E depois dessa resposta, eu fiquei elaborando, matutando a respeito do tema e comecei a pesquisar mais o tema dentro do próprio texto da Escritura para descobrir, então, que esse tema ele se desenvolve com profundidade ao longo da narrativa bíblica, desde o livro de Gênesis, no capítulo 2, até o final do livro, até o final da Escritura, né? Até o final do cânon. Então, foi assim que surgiu a partir de uma pergunta. Aliás, eu costumo dizer aos alunos sempre, temas e teses, eles vêm a partir de perguntas e da resposta que você vai dar a essa pergunta. É assim que você desenvolve, entende um problema, procura a resposta e depois vem com uma possível solução para a pergunta. A gente precisa fazer uma exegese do título do seu artigo. Isso é típico de teólogos. Para manter o nosso emprego, a gente precisa dar títulos complicados para as coisas que nós mesmos vamos explicar. Perfeito. Senão a gente perde o emprego, entendeu? Então, metanarrativa. Vamos começar por aí. O que é uma metanarrativa? Uma metanarrativa é a narrativa acima da narrativa que une os pontos de uma narrativa de uma história que está no andar de baixo. Então, se você pegar um livro, o livro tem lá seus capítulos, todas as suas partes. Esses temas que fazem a conexão desses capítulos, eles normalmente são a metanarrativa, é a história por cima da história. Às vezes representa a ideia, a ideologia, o fundamento ou a teologia que está nessa narrativa. Então, na Bíblia você vai ler a história de Abraão, né? Abraão é citado, ou a história dele aparece em Gênesis capítulo 12. Depois você vai andar no texto da Escritura, volta e meia, Abraão vai ser citado aqui, acolá, até no Novo Testamento. Essa conexão dessa história, por exemplo, Paulo falando de Abraão em Romanos 4 ou em Gálatas, é a percepção dele dessa metanarrativa, dessa narrativa acima da narrativa básica. Então, a ideia de metanarrativa é isso, né? Nós temos uma metanarrativa que eu uso como exemplo no artigo, que é a metanarrativa do casamento. É uma metanarrativa que é corroborada ao longo do texto da Escritura várias vezes. Êxodo capítulo 19, Deus coloca um contrato de casamento na frente do povo de Israel. Esse contrato de casamento são os 10 mandamentos. Ao longo da história, a noiva que responde ao contrato de casamento, ela trai, ela adultera e quebra
o contrato de casamento. Por exemplo, o primeiro item do contrato de casamento: não terás outros deuses diante de mim. E aí o que que o povo faz? Eles arrumam outros maridos, outros deuses. Então, essa história ela é contada pelos profetas, ela é mencionada por Oséias, Jeremias, Isaías, Ezequiel. ah, e no Novo Testamento a gente tem a corroboração da história, inclusive com Paulo, que entende essa metanarrativa e fala, quando fala de marido e mulher, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. E Perfeito. a última história da Bíblia, no livro de Apocalipse, são as bodas. Aquele casamento prometido lá atrás que vai se confirmar na pessoa de Jesus Cristo. Então, essa é uma metanarrativa. E ela é aliancista. Ok? Por quê? Ela é aliancista porque ela funciona dentro de uma aliança, de um pacto, de uma estrutura. Então, eu tenho, aliás, está aqui a prova de que ela é aliancista. Meu casamento é uma aliança. Então, casamento é representado por aliança. Mas existem várias outras maneiras de você descrever um processo de aliança. E, na verdade, você vê que Deus se propõe a caminhar com esse povo, dependendo da figura, se propõe a caminhar com essa noiva ao longo da história da Bíblia, e isso funciona dentro da estrutura da aliança ou do pacto, que é um dos temas fundamentais da teologia desenvolvida na Reforma Protestante. Ainda no título. Ainda A no título. metanarrativa aliancista do chamado missionário. Em que sentido você está usando o chamado missionário no seu artigo? Ok. Desde o capítulo 1 de Gênesis, eu tenho já um conceito de missão. Deus os abençoou e disse. E Deus, esses verbos todos vão aparecer no imperativo. É uma ordem de Deus. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai e assim por diante. O projeto de Deus era pegar aquele jardim que estava dentro de limites geográficos e expandir o jardim por toda a terra. Como é que ele se espalharia? Ele se espalharia com a imagem de Deus sendo reproduzida na fecundidade, na multiplicação, e também se espalharia, então, com a imagem de Deus enchendo a terra, depois como as águas cobrem o mar. Essa é a ideia. Então, a missão está lá. O homem cai, quebra a aliança, peca contra Deus, desobedece o Senhor, mas esse chamado para andar com Deus, ele continua. Então a gente vai ver nos diversos pontos da Escritura esse conceito de andar com Deus se desenvolvendo a partir do capítulo 2 de Gênesis. Então, como é que eu cumpro a missão? Bom, eu posso cumprir a missão sendo formalmente um missionário. E o missionário, então, ele é treinado, ele é chamado, ele vai para outro lugar, ele vai para outras terras, e o missionário tem essa especificidade da missão. Mas eu e você, mesmo não sendo missionários no sentido estrito da expressão, nós fomos chamados para cumprir uma missão, né? Evangelizar, e aí envolve evangelizar o vizinho, os filhos, né? O primeiro chamado que nós temos é evangelizar nossos filhos, né? Então a gente, ao andar com Deus, a gente cumpre essa missão. É óbvio que ela tem que ser intencional, ela não só acontece de qualquer maneira, mas ela acontece, por outro lado, nas coisas corriqueiras da vida. Então, a gente vai nas coisas simples e comuns da vida, aprendendo a andar com Deus, e ao andar com Deus, a gente vai cumprindo essa missão de maneira intencional. Como é que você ilustra isso no transcorrer do artigo? Como é que esse andar com Deus funciona como missões? Como é que você ilustra isso ao longo do artigo? A gente vai, deixa eu ir para o texto mesmo, né? Onde é que nasce essa ideia, né? Em Gênesis, no capítulo 3, a gente lê que Deus andava no jardim. Na viração do dia ou na friagem do dia, parece que a ideia ali é quando o sol vai se pondo, né? Deus vinha para andar com nossos primeiros pais.
E nesse encontro que acontece, ou que a princípio é evitado, que Deus caminhava, andava ali no jardim na viração do dia, nossos pais se escondem de Deus. Eles vão para trás do arbusto, escondendo-se da presença de Deus naquele tempo de caminhar. É óbvio que a gente elocubra ideias do que acontecia ali, mas provavelmente Deus perguntava: e aí, Adão, como foi o dia de hoje? Como é que você cumpriu a missão, não é? Como é que você desenvolveu isso com a sua esposa? E assim por diante. E naquele momento eles se escondem de Deus, eles desaparecem da presença de Deus. Deus não desiste, Deus, existe ali todo um programa bem interessante. Eu gosto muito de usar isso como para mostrar como o Evangelho da Graça funciona no capítulo 3 de Gênesis. Primeira coisa que Deus faz é perguntar: cadê vocês? E óbvio que Deus sabe, né? Mas ele pergunta. Depois Deus pergunta: o que é que vocês fizeram? Quem te falou que você estava nu? Ou seja, existe um processo de confrontação. O pecado sempre precisa ser, de alguma maneira, confrontado, né? E depois desse processo, Deus faz uma série de promessas. E aí, então, a gente chama ali Gênesis capítulo 3, versículo 15, de proto-evangelho, o primeiro evangelho. Na verdade, toda aquela sessão é evangelho da graça. Então, nossos pais andavam com, era essa a ideia, andariam com Deus, né? O verbo é o verbo ralar. No capítulo 5, a gente tem aquela famosa genealogia de Adão, que a gente chama de genealogia santa, porque ela exclui a genealogia de Caim, que aparece no capítulo 4. E aí o texto vem traçando a genealogia até que chega num tal de Enoque. E o texto diz assim: Enoque andava com Deus. E já não era, porque Deus o tomou para si. Como é que a gente interpreta isso? Bom, não é tão difícil, porque o autor de Hebreus, em Hebreus 11:5, interpreta. Ele agradou a Deus, ou seja, andar com Deus era agradar, era viver do jeito que Deus queria. Então, Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Quando você chega no capítulo 6, a gente vê aquele episódio no começo do capítulo 6, que a maldade se reproduz de tamanha forma que as coisas ficam bem ruins ali, né? O que acontece? O texto vem e diz assim: e Noé achou graça diante de Deus, é o evangelho da graça, não é? E Noé andava na presença de Deus. O mesmo verbinho, a mesma coisa que vai aparecendo ao longo da narrativa. E aí, então, toda a história do dilúvio até o capítulo 9 é a história de Noé andando com Deus. No caso, ele anda na arca, mas ele anda com Deus, ele obedece a Deus fazendo todas aquelas coisas. Quando a gente dá o próximo grande passo na história da redenção, a gente chega em Gênesis capítulo 12, que é o famoso chamado de Abraão. No português a gente não vê isso, porque o texto, o chamado de Abraão diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. O verbo sair é a mesma raiz, é a mesma raizinha, só que ele aparece noutra forma, e aí a tradução é vai, mas é Deus dizendo: ó, você vai, Abraão, eu vou com você, não é? Para essa terra. Então Abraão dá o seu... Anda para fora. Anda para fora, exatamente, é isso aí. Né? Anda para fora, e Abraão vai andar. Abraão, o pai da fé, ele tem altos e baixos, né? Em determinados momentos da história, ele cresce como homem de fé, em muitos outros momentos ele encolhe com dúvidas, com medos, né? Com aflições humanas tão comuns que nós temos. Até que Deus, no capítulo 17, chega para Abraão e fala assim, o texto diz assim: e era Abraão de 99 anos de idade, e o Senhor lhe disse: anda na minha presença e ser perfeito. A mesma expressãozinha, né?
E Deus ali, então, renova a aliança. Por isso é um chamado pactual. O Uhum. que Deus faz quando ele chama Noé? Ele faz uma aliança. É um chamado para andar na aliança. Para Noé fazer o quê? Para Noé cumprir uma missão. Mesma coisa vai acontecer com Abrão. Deus diz, vai, anda e cumpre o quê? Uma missão. Eu vou fazer de você uma bênção. Você vai abençoar as famílias da terra. Esse conceito tão condensado no livro de Gênesis, ele é expandido no livro de Êxodo, quando Deus ordena que o povo ande no deserto. O povo vai caminhar no Uhum. deserto, aprendendo com Deus, errando, pecando, mas Deus vai estar presente, cumprindo a promessa abraâmica, cumprindo a promessa noaica, cumprindo a promessa de Gênesis capítulo 1, de Uhum. fecundidade, multiplicação e assim por diante. Então o povo cresce, o povo expande e eles andam na presença de Deus de dia, na nuvem, né, Uhum. trazendo a sombra de noite no pilar de fogo, ah, possibilitando que eles caminhem diante do Senhor. Isso aí dá para ser explorado em cada livro da Bíblia, Muito. né? Dá para ser explorado no livro de Salmos, né? O primeiro salmo é Primeiro um salmo. salmo a respeito de quê? De caminhar na presença de Deus, de ter Uhum. prazer, de não se assentar na roda dos escarnecedores e ter prazer na lei de Hum. Deus, dia e de noite, e caminhar diante de Deus. Vários salmos vão explorar esse tema. Quando a gente chega no Novo Testamento, começam os evangelhos. E aí você vê Jesus fazendo o que o tempo inteiro? Andando. Andando. Ele anda para cá, anda para lá e chama os discípulos. É Deus andando com o seu povo. Uhum. Ele tabernacula, segundo João, capítulo Uhum. 1, monta a tenda, mas a tenda é móvel. E ele anda o tempo inteiro, né? E andando ele vai ensinando. Eu acredito, doutor João Paulo, que a expressão que o apóstolo Paulo usa, é na carta aos Colossenses, né? Andai nele. Uhum. Ela tem origem nesse conceito de Ok. andar, até que a gente chegue no final dessa missão, né? E a grande comissão começa com o quê? Com ir. Uhum. É a continuação da missão com a promessa de Jesus: eu vou estar com vocês. Então, andar com Deus é aquilo que estrutura esse chamado missionário. Eu tenho que andar com Deus na minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos, no trabalho, na igreja, ou indo para o campo missionário, sendo pastor, eu tenho que estar vivendo, se eu quiser usar outra expressão calvinista, né? Corandeu. Uhum. Eu vou andar diante de Diante de Deus, Deus. carregando o nome de Deus. O bom sermão vai deixando a gente, né, empolgado e a gente começa a pensar em várias coisas, né? Eu me lembrei aqui de Hebreus, né? Aquela galeria da fé, todos eles andando com Deus e eles Isso. têm uma pátria celestial para a qual eles estão indo, Estão não indo é? para lá, né? E tem uma outra figura muito bonita no livro de Hebreus sobre isso, que é a, a grande nuvem de testemunhas. Uhum. E aí o autor de Hebreus pega uma figura já mais contemporânea, que são os esportes, e a grande galeria de torcida Uhum. do povo olhando para o outro, correndo, e vai, continua, 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 vai, João Paulo, não desiste, E né? Paulo usa a mesma metáfora várias Várias vezes, vezes. e Atos chama os cristãos de os do Do caminho, caminho, né? exatamente. É Então, gente que está sempre caminhando, que não tem tema jeito. riquíssimo É nas muito bonito, é escrituras. muito bonito. Caminhando para o final, aplicações e implicações disso tudo para o irmão, irmã que está assistindo a gente. Isso. Eu sempre costumo dizer o seguinte: e aí, como é que você está andando com Deus? Essa é a pergunta, né? Sendo nós religiosos, né? Nós aqui presbiterianos ou de outra igreja, de outra denominação, mas gente crente que ama Jesus, que quer cumprir a missão, essa é uma pergunta diária que a gente tem que fazer. Como é que eu estou andando com Deus? Nos meus relacionamentos, na minha abordagem ética, nos meus estudos, nos meus negócios, no tratar o meu irmão, na minha visão
da cultura, da sociedade, como agente social que eu sou, como é que eu estou andando com Deus nessas coisas? A aplicação é sempre essa, né? A pergunta tem aquele famoso livro, Em Seus Passos, o que faria Uhum. Jesus, né? Que é uma inversão das coisas, né? Na verdade, é como é que eu estou caminhando com Deus ao longo de toda a minha história, de toda a minha vida. E a expectativa é que eu olhe para trás e fale assim, puxa vida, eu errei muitas vezes nesse caminhar, mas hoje eu caminho muito mais próximo do que eu já andei. E isso representa a nossa santificação. E ao caminhar dessa maneira, eu impacto outras vidas. Sim, né? Gente, eu costumo dizer o seguinte, o evangelho ele precisa ser verbalizado, ele precisa ser falado com clareza para todo mundo que está à minha volta. Não tenho dúvida disso. E Deus usa essa mensagem de maneira espantosa, às vezes pode usar até um jumento para falar o evangelho, não é? Mas a maneira como eu ando, ele traz um impacto, a maneira como eu ando traz um impacto muito grande nas pessoas que estão me vendo todos os dias, não é? Então, a sua esposa e seus filhos, eles vão ver que essa mensagem que você articula do Evangelho é uma mensagem que te faz andar com Deus. Isso traz impacto na vida das pessoas à nossa volta. Lindo demais. É Dr. bonito. Mauro, Metas narrativas são fantásticas. Um dia, talvez eu escreva um artigo sobre a metanarrativa do casamento. Ela é muito bonita, ela é linda muito também. bonita, fantástica. Dr. Mauro, muito obrigado pela tua presença aqui no Fides Reformata. É um prazer, Dr. João Paulo, e a gente se encontra outras vezes, se Deus quiser. Esse foi o programa Fides Reformata. E a Fides Reformata é isso aí. É uma revista de teologia, mas teologia aplicada, teologia para a vida, teologia que tem a ver com isso, com o nosso andar com Deus. Então confira lá no nosso website cpaj.mackenzie.br, leia este artigo, a metanarrativa aliancista do chamado missionário do Dr. Mauro Meister e muitos outros artigos que vão abençoar a tua vida. Até a próxima.